Quantas vezes você já sofreu por algo que nunca aconteceu? A entrevista de emprego, a prova, a mensagem que não foi respondida, o diagnóstico que ainda nem saiu, aquela conversa difícil, o medo de perder alguém. Talvez o seu maior sofrimento nem tenha realmente existido. Existe uma frase associada a Sêneca que sobrevive há mais de 2000 anos. Sofremos mais na nossa imaginação do que na nossa realidade. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei que fosse uma frase bonita, mas ela descreve, na verdade, exatamente como agimos. Muitas vezes ficamos sofrendo internamente pensando em como seria se chegássemos em certas pessoas, como seria aquela entrevista de emprego, qual é aquela resposta que a gente está esperando e ainda não recebemos, e sofremos por isso mesmo quando ainda nem sabemos qual é a resposta de fato. Imagine duas pessoas opostas. A primeira vai apresentar um trabalho amanhã, a segunda também vai. A diferença é que a primeira pessoa ela passa a noite toda se preocupando com a apresentação, ficando ansioso, ficando ansiosa com a apresentação que ainda não aconteceu. Enquanto a segunda pessoa ela passa a noite se preparando para aquela apresentação, repetindo a apresentação várias vezes no quarto dela, apresentando para ela mesma, lendo várias vezes as anotações que ela fez, se preparando completamente para aquela apresentação. Na manhã seguinte, as duas enfrentam exatamente o mesmo desafio, mas apenas uma sofreu 2 vezes mais. O nosso cérebro ele é programado para antecipar o perigo. Então, se ele já imagina de antemão que algo vai ser um perigo, ele já começa a se preparar em pensar em todas as possibilidades de que aquilo pode dar errado. Por isso que às vezes nós nem fazemos essa apresentação ainda, mas já pensamos pensamentos do tipo: o que as pessoas vão achar, e se as pessoas caçoarem de mim, o que as pessoas vão falar, elas podem falar tal coisa que eu não vou gostar, mas se elas falarem isso, se elas prestarem atenção nisso. E nisso, quando você chegar no dia da apresentação, você vai ficar muito mais nervoso, muito mais nervosa do que você deveria ficar. E é justamente isso que ajudou os nossos ancestrais a sobreviverem. Quando eles imaginavam que algo era um perigo, o perigo do tipo na época deles era enfrentar um animal extremamente perigoso. Então ele podia literalmente morrer neste processo. Então o cérebro ele já antecipava o perigo para ajudar o ser humano a sobreviver. Mas hoje em dia este mecanismo, na grande maioria das vezes, trabalha contra nós, porque o cérebro ele só entende que algo pode ser perigoso. O nosso cérebro ele não entende que você vai simplesmente fazer uma apresentação em público ou você vai enfrentar um tigre dente de sabre. Ele não consegue fazer essa distinção. A única coisa que ele entende é que você vai entrar em uma situação de perigo, então ele quer te proteger dali. Esta é a única coisa que ele entende. Então por isso ele começa a mandar nervosismo para sua mente, começa a pensar em todas as possibilidades de que aquela situação pode dar errado, e assim você não consegue se preparar o suficiente e você acaba sofrendo muito mais na sua imaginação do que na realidade. Então este mecanismo nos dias de hoje muitas vezes acabam mais nos prejudicando do que nos ajudando. A diferença é que agora você já sabe disso conscientemente, então conscientemente você pode dizer para aquela sua voz sabotadora que isso não vai me matar, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho como fazer isso, essa voz não vai me enganar, porque eu sei que ela está tentando me proteger, mas ela está exagerando em coisas que com certeza não vão acontecer. Nós imaginamos conversas que nunca acontecerão, imaginamos uma discussão inteira na nossa cabeça e muitas vezes essa discussão nunca sequer acontece, ou se acontece, nunca é exatamente como imaginamos. Exatamente não, nunca é nada como imaginamos. Quantas vezes você já deve ter pensado antes de falar com uma pessoa, pensado, a resposta pode ser isso, meu Deus, o que eu vou fazer? E quando você chega e realmente fala com a pessoa, depois você sai aliviado pensando, nossa, foi muito mais fácil do que eu achei que seria, foi muito mais fácil do que o meu cérebro estava me contando, não imaginei que a resposta seria essa, eu não imaginei que o encerramento seria este. Justamente porque o seu cérebro, ele imaginou um perigo, tentou te proteger, exagerando sobre aquele perigo para que você não fizesse aquela ação. E isso fez você sofrer na sua mente. Mas a realidade não foi
nada perto daquilo. Mas não pense que Sêneca ele viveu uma vida de mordomia. Sêneca ele conheceu o exílio, intrigas políticas, acusações e acabou condenado à morte. Mesmo assim, escreveu sobre serenidade. E você aí criando confusão na sua mente sobre o que aconteceria se você chegar em uma pessoa. Os estoicos não acreditavam que podemos controlar tudo. Na verdade, eles acreditavam exatamente o contrário, que existem muitas situações, que a maioria das situações estão fora do nosso controle. Então não temos o que fazer para mudar aquela situação porque ela está fora do nosso controle. Então não adianta a gente se estressar, criar intrigas na nossa mente de acordo com aquela situação, porque é algo que não está no nosso controle, não tem nada que nós possamos fazer para mudar aquela situação. A única coisa que realmente temos controle de fato são das nossas ações e dos nossos pensamentos. Está fora do nosso controle se vai chover ou não amanhã, mas está no nosso controle a ação de sair ou não com guarda-chuva, ou de simplesmente sair ou não sair. Se precisarmos realmente sair, hoje em dia tem Uber, tem guarda-chuva, existe tudo, mas o que eu estou querendo dizer é, apesar de situações que nós não temos o controle, nós temos o controle sobre como vamos agir perante esta situação. A maior parte da nossa vida está fora do nosso controle. O clima, a economia, o que as outras pessoas vão ou não pensar, mas passamos boa parte da nossa vida nos preocupando muito mais com essas coisas que estão fora do nosso controle do que de fato se preocupando com o que nós podemos controlar e controlando o que nós podemos controlar. Tentamos, na maioria das vezes, controlar as coisas que nós não temos o controle. E isso acaba nos frustrando cada vez mais e acabamos sofrendo muito mais na nossa imaginação do que na realidade. Então, apesar da grande maioria das coisas da nossa vida estarem fora do nosso controle, existe algo que é 100% seu. A forma como você responde às coisas que acontecem. Imagine que uma pessoa critica você. Existem duas possibilidades que você pode agir com essa situação. Se a crítica for verdadeira, você pode utilizar aquilo para melhorar. Se alguém critica um trabalho seu, você pode pegar essa crítica, se ela for verdadeira, e você melhorar no seu trabalho. Você ver o que você pode melhorar e realmente melhorar. Você enxerga aquilo como uma crítica construtiva. E existe a outra possibilidade desta crítica ser falsa, e isso não muda quem você é. Então, por que entregar a sua paz, se estressar, sofrer muito mais internamente por algo que é falso, por algo que você sabe que é falso, já que isso não muda quem você é. Nunca tivemos tanto acesso à vida das outras pessoas como temos nos dias de hoje, mas também nunca foi tão fácil nos compararmos como acontece nos dias de hoje. Nossa rotina com os melhores momentos que nós vemos uma pessoa publicar. Nós nunca vemos as pessoas publicarem um momento de tristeza, um momento de vulnerabilidade. Então isso faz parecer com que a vida daquelas pessoas sejam perfeitas. E isto gera comparações. Acabamos pensando, isto não é para mim, eu não sou bom o suficiente, a minha rotina não é tão boa como dessa pessoa que eu estou acompanhando. Então isso não deve ser para mim, não vale a pena me esforçar tanto. Mas você não sabe 100% da rotina daquela pessoa, você não controla isso. A ansiedade, ela não diminui com uma frase e nem com um vídeo, mas talvez ela diminua quando você começa a perceber que sofremos muito mais na nossa mente do que na realidade de fato. Quando você perceber que a maioria dos momentos que você está sofrendo, estes momentos estão acontecendo apenas na sua imaginação. Sêneca, ele nunca ofereceu uma vida sem dificuldades. Como eu disse, ele passou por muitas dificuldades. Ele apenas nos lembrava que sofrer antecipadamente não vai impedir que algo aconteça. Só vai fazer com que soframos 2 vezes mais quando este algo acontecer. Como o exemplo das 2 pessoas que vão fazer uma apresentação no dia seguinte. A primeira pessoa ter ficado ansiosa, ficar pensando em todos os possíveis erros que possam acabar acontecendo na apresentação dela e sofrer por isso na noite anterior,
anterior não impediu com que a apresentação acontecesse de fato. E por ela ter antecipado o sofrimento, isso fez com que ela sofresse muito mais quando chegou realmente no momento de fazer a apresentação. E isso é para diversas coisas na nossa vida. Então pergunte para si mesmo, isso está acontecendo agora de verdade ou está acontecendo apenas na minha cabeça? Este sofrimento é realidade ou é apenas uma imaginação minha? É apenas algo que eu estou imaginando exageradamente? Se inscreva no canal para você ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.